e 7, beleza? Apostila 2. Pronto, aula gravando. Vou compartilhar com vocês aqui a tela de moluscos. Se caso não abrir, vocês me avisem no áudio aí, tá bom? Então, beleza. Aí, compartilhando com vocês. Qualquer coisa, abra um áudio, tá? Bom, galera, vamos iniciar então a nossa aula aqui. Bom dia de novo, moluscos. Bom, vamos lembrar aqui rapidão, não custa nada, né? Nós estamos trabalhando aqui com os filos da natureza. E quando a gente fala em filos, tá? Nós temos 9, não é isso? Vamos recordar aqui na ordem? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos. Nós já estamos entrando no 5º, certo? Aí ficam faltando ainda anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Dentro dos cordados, a gente trabalha com protocordados, peixes, né? Anfíbios, répteis e aves. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Molusco. Molusco significa animal de corpo mole, né? Eu quero que você esqueça a sua apostila, por favor. Ignora ela aí um pouquinho, tá? Ignora a tua apostila. Molusco corresponde a animais de corpo mole. É a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então é aqui, pessoal, olha lá, ó, que vão entrar lesmas, caracóis, polvo, lula, sépia, tá? Aqui vão entrar náutilos, aqui vão entrar os mexilhões, os mariscos, as ostras, todos aqui nesse grupo. Agora, um detalhe muito interessante, pessoal, muito interessante, já para adiantar, esquece a tua apostila, muito interessante é exatamente isso aqui, ó, a concha. Nem todo molusco tem concha, tá? Ali embaixo você vai anotar isso, só escuta. Por exemplo, caracol apresenta concha, né? Que mais? Caracol, caramujo apresenta concha. Agora, quando você fala em ostra, apresenta concha. Quando você fala, por exemplo, em polvo, polvo já é um animal que não apresenta concha, certo? Lesma não tem concha, a lula ela tem concha interna, náutilos também apresenta concha. Então, olha aí, ó, essa aqui, para quem não sabe, isso aqui é um polvo, né? Daqui a pouquinho você vai ver que o polvo, entre os animais invertebrados, é exatamente aquele que tem os olhos muito semelhante aos nossos olhos, tá? O olho de um polvo, por exemplo, daqui a pouco é uma característica marcante deles, ele tem cristalino, ele tem retina, ele tem íris, pra você ter ideia, tem polvo de olho azul, olha que doideira, né? Então, outra curiosidade, vocês vão ver daqui a pouquinho na imagem melhor, eles têm uma estrutura chamada sifão, né, que é para trabalhar como jato propulsão para deslocamento. Já já eu vou falar sobre isso. Aqui nós temos as lulas, né? Comparando o polvo com a lula, né? A lula já é um animal alongado. Os tentáculos variam de 10 a 12 tentáculos, dependendo da espécie, né? Os pés são transformados em tentáculos. Galera, relaxa aí, não copia nada ainda não, tá? Eu só estou um bate-papo aqui com vocês. Essa aqui é a sépia, né? Essa é a sépia, que é também um dos cefalópodes, né? Animais de cabeça grande. Aqui, ó. Olha só que curiosidade, ó. Esse é um gastrópode. Esse é um cefalópode, cabeça grande. Cefalópode, cabeça grande. Cefalópode também. Esse animal aqui é conhecido como sépia. Faz parte da classe dos polvos e das lulas. E essa aqui também é uma lula. Ela é conhecida como lula vampira do inferno. É isso mesmo que você está ouvindo, né? É a lula vampira do inferno. É um animal que vive nas profundezas, que tem tentáculos extremamente afiados, tá? Mas beleza, vamos lá. Todo mundo agora na tua apostila, página 87. Galera, eu estou repetindo quase que toda a mesma característica, vocês devem estar percebendo, né? Puta, professor, de novo, não tem nada de novidade. Aqui nós já temos uma novidade. Aqui nós vamos ter uma novidade comparada com o nemateuminto. Só uma, quer ver? Fica olhando. Animais de corpo mole, né? É uma característica marcante deles, tá? Que é bom você passar um marca-texto aí, né? Animais de corpo mole, beleza, tranquilo. Triblásticos, vamos lembrar? Porífero, ablástico. Quinidário, diblástico. E o resto, professor? O resto é tudo triblástico. Lembra? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então nós estamos falando de quem? Vamos lá. Eu estou falando de plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. São todos triblásticos. Você viu aí? Nenhuma novidade. Agora veio a novidade. Olha lá, ó. Animais celomados. É o primeiro grupo de animais que tem celoma. É o primeiro. Porífero não é classificado quanto celoma, lembra? Não tem mesoderme. Quinidário não é classificado quanto celoma, não tem mesoderme. Ok. Plateuminto tem mesoderme, mas não tem cavidade. Plateuminto é o quê? Acelomado. Nemateuminto, vocês viram na aula hoje lá de nemateuminto. Pseudocelomado. Daqui para frente é todo mundo celomado. Molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme e cordado. Todo mundo celomado. Tá certo? Beleza então, gente?
São animais bilatérios, quer dizer que eu posso pegar esse polvo aqui, olha lá, ó, e fazer um plano de simetria no corpo dele. Com um plano de simetria, eu divido o corpo em quantas partes simétricas? Duas. Com um plano sagital, eu divido o corpo em duas partes simétricas. Então, isso é simetria bilateral. São protostômios, ou seja, o blastoma origina a primeira boca. Vão lembrar? Plateuminto. Quem que são protostômios? Plateuminto, nemateuminto, moluscos, anelídeos e artrópodes. Quem são deuterostômios? Equinodermos e cordados. Correto? O protostômio é aquele que o blastoma origina primeiro a boca. Podem viver na terra. Professor, dá um exemplo do animal que vive na terra aqui. Vamos lá. Lula, eu falei errado. Lesma, certo? Lesma é um animal que vive na terra. Professor, e na água? Pega aí o polvo, pega aí a lula. Pronto, fechou. Geralmente tem conchas, tá? Geralmente tem conchas. São animais neuromiários. Quem já assistiu ao Nemateuminto viu que eu já falei isso. Todo animal é neuromiário, todo animal tem sistema nervoso, todo animal tem sistema muscular, todos os animais são neuromiários. Quem não é neuromiário? Porífero. Porífero é o único grupo que não tem sistema nervoso e não tem sistema muscular, só porífero. E são animais hiponeuros. O que é hiponeuros? Quer dizer que o sistema nervoso fica abaixo, tá, do digestório. Então a gente fala que o sistema nervoso, você pode até notar se você já quiser já adiantar, sistema nervoso ventral. Certinho? Nós humanos temos sistema nervoso dorsal. Gente, essas são as características gerais do corpo do animal, correto? Bom, segue a tua apostila, para 87. Bom, só para mostrar para você aqui, né, o que é um celoma verdadeiro, olha que massa essa imagem, ó, né? Você pode ver, ó, que aqui que eu estou pintando é tudo mesoderme, ó, olha lá, ó, mesoderme, tá vendo, ó? A mesoderme está envolvendo totalmente uma cavidade, ó, olha lá, ó, aqui também é mesoderme. Então, ó, se você observar, a mesoderme ela envolve totalmente uma cavidade, certo? Que é essa cavidade aqui, ó. Então, aqui nós temos o celoma, correto? Então, o celoma só é considerado celoma quando ele é totalmente revestido pela mesoderme. Molusco, a partir de agora, o grupo todo será celomado, certo? Vamos lá, divisões do corpo. Professor, do que é dividido o corpo de um molusco, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, galera? Não, né? Olha lá, o que ele tem? Ele tem, põe no primeiro retângulo todo mundo, cabeça, certo? Cabeça. Você tem um retângulozinho ali, você pode colocar assim, ó, cabeça ou região cefálica. Cabeça, ou também chamado de região cefálica. Beleza? Cabeça ou simplesmente região cefálica. Segundo quadrinho, segundo retângulo, pé. Exatamente, pé. Agora eu quero que você coloque assim, ó, pé ou tentáculos. Pé ou tentáculos. Porque dependendo aqui do animal, vai ter pé. Por exemplo, o caracol tem pé, certo? Agora, se eu falar em lula, ele já tem o quê? Tentáculo. Então, vamos lá. Primeiro retângulo, cabeça. Segundo retângulo, pé. Terceiro retângulo, você vai escrever para mim massa visceral. Massa visceral. Escreve lá. Massa visceral. Beleza? Massa visceral. Bom, gente, para quem não lembra aí, é assim que se escreve, ó, né? Porque esse visceral confunde todo mundo. Vem de vísceras, né? Então tá aqui, ó. Massa visceral. Gente, a massa visceral é exatamente esse círculo maior que eu fiz aqui, que é onde fica quem? Os órgãos, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, mas só para adiantar para você ver, olha que massa, ó, tá? É um animal que tem órgão excretor. Alguém lembra aí o órgão excretor? Professor, Opa. saiu o slide, hein? Então, pera lá que eu já vou apresentar de novo. Só um pouquinho. Valeu, vai me avisando aí qualquer coisa. Não tem problema não. Vamos lá. Alguém se lembra aí do órgão excretor dos moluscos? Alguém lembra qual que é o nome do órgão excretor dos moluscos? Ninguém? Bom, então você colocou aí nos três retângulos. Cabeça, pé e massa visceral. Aí, esse círculo maior aqui, ó, eu escrevi lá em cima para vocês, ó, massa visceral. Esse círculo maior você tem um órgão excretor que a gente chama de nefrídeos, não copie agora, do outro lado você vai copiar, certo? É um animal que tem coração, é um animal que tem estômago, correto? É um animal que tem gônadas. Agora, detalhe, aqui nós temos animais que são dioicos, tem polvo macho, tem polvo fêmea. E tem animais que são monoicos, ou seja, hermafroditas, como é o caso de caracóis, caramujos. Lá na reprodução você vai anotar isso. Beleza? E olha que massa, aproveitando essa imagem aqui, ó. Ele tem na boquinha dele, olha aí, ó. Ele tem na boquinha dentes quitinosos, que a gente chama de rádula, que serve para quê?
para raspar a comida. Eu só estou dando um pontapé inicial que vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora, gente, a gente vai falar da concha. Segue a tua apostila, página 87. Bom, você está vendo essa primeira concha aqui, né? Essa aqui que eu estou colocando uma seta. Você pode observar que foi feito um corte transversal. Beleza? Então eu quero que você olhe aqui para o meu celular. Ó, olha todo mundo olhando para o meu celular. Eu estou com uma concha aqui na mão, certo? Olha o que eu fiz. Eu fiz um corte transversal. Depois que eu fiz um corte transversal, eu virei o meu celular para você olhar. Tá vendo? Você está vendo, tendo essa visão. Essa é a imagem que você está tendo na segunda imagem. Então, aqui no A é a visão total do meu celular que eu acabei de representar para você. E em B, tá, é de perfil, depois que eu fiz o corte. E se eu ampliar a imagem, dá uma olhada aqui, ó, quando você amplia a imagem. Gente, quando você amplia a imagem, você percebe que uma concha ela tem 3 camadas. A camada de fora e a camada intermediária e a camada de dentro. Externa, intermediária e interna. A externa, tá, que é essa vermelhinha, a gente chama de perióstraco, tá certo? Essa aqui, ó, essa é a externa. Essa é chamada de perióstraco, que é essa que você está vendo aqui por fora na cor marrom, ó. Se eu pegar essa concha que você está vendo ali, pegar minha unha e colocar em cima dessa concha, se ela estiver viva, é claro, o animal, eu consigo arrancar uma pelezinha. Essa pelezinha você chama de perióstraco. Essa imagem aqui está lá embaixo na apostila de vocês, ó. O perióstraco, ele é orgânico, certo? O perióstraco, ele é orgânico. Aí, pessoal, você tem aqui, olha lá, ó, em amarelo, dá uma olhada aqui, você tem a camada prismática, beleza? Pô, pessoal, estão vindo me sacanear aqui, sacanagem. Olha só, não tem nem o que eu fazer aqui agora. Obrigado pelo café. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu trabalhar, pá. Quem não tem o que fazer é duro, né? Vai lá, camada prismática. Pessoal, a camada prismática é essa camada laranja que você está vendo aqui, ó. Olha aí, tá? Ela é rica em calcário. Já pode anotar aí na tua apostila, no desenho. Ela é rica em calcário. E a terceira camada é a camada nacarada, que é essa em azul. Essa em azul, ela é uma camada brilhante. Essa é a camada interna. Eu não sei se vocês já foram à praia, né? Às vezes você está andando ali na areia da praia, aí você encontra uma concha. Só a concha, né? O animal já morreu e só ficou a concha. Aí você olha ela por fora e por dentro. Por dentro você vê que ela é brilhosa. Não sei se vocês já viram. Geralmente por dentro da concha tem um brilho fantástico. Esse brilho é a camada nacarada. Então, gente, olha para mim. São 3 camadas, certo? Vai lá. Eu estou com uma ostra aqui na minha mão. Camada de fora, perióstraco. Camada do meio, camada prismática. E a camada interna, que é brilhante, camada nacarada. Então, são 3 camadas que formam a concha. Ô, professor, legal, tal, mas quem que forma a concha? Quem forma a concha é quem vem logo embaixo. Você está vendo aqui, ó? Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma imagem melhor para você. Pera lá. Vamos pegar essa primeira imagem. Olha aqui, galera. Você tem a concha aqui, tá vendo? Ó, vai acompanhando comigo. Você tem a concha aqui em cinza. Confirma? Pode ver que ela tá por fora. Agora, olha aqui dentro, ó. Em rosa, existe uma camadinha. Fica acompanhando, ó. Essa camada rosa, ó, tô acompanhando ela para você ver. Dá uma olhada, ó. Isso aqui chama-se manto, tá? Tô circulando, ó. Manto. É isso mesmo que você ouviu. Você chama de manto ou pálio, correto? Essa camada chamada de manto ou pálio, ela fica logo abaixo da concha. Qual é o objetivo dela? Né? Secretar a concha. Quem forma a concha, certo? É um manto ou pálio, que fica logo abaixo da concha. Então, vamos lá. Pega a tua apostila. Concha. Estou na página 87. Embora o corpo dos moluscos seja mole, muitos secretam escreve, envoltório. Envoltório. Vírgula. A concha. Secreto 1, escreve a palavra envoltório, vírgula, a concha, que abriga e protege o animal. Legal. A concha é produzida pelo, tá? Aí você vai pôr essa palavra, manto ou pálio. Essa é a cavidade que você vai ver. Manto ou pálio. Pessoal, se fosse você, passava o marca-texto nessa frase todinha. Manto ou pálio. Tá? Passa o marca-texto. Em muitos moluscos, o manto estende-se com 1 ou 2 pregas, delimitando entre ele e o corpo uma cavidade, denominada cavidade do manto. Tá, vamos lá então todo mundo junto. Olha essa imagem aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor para não confundir você na hora de você observar o que eu vou pintar. Eu quero que você olhe agora, tá? Aqui dentro, ó, vai, de fora, todo mundo de fora para dentro. Como é que chama a camada de fora? Perióstraco. A amarela, prismática. A azul, nacarada. Então eu tenho perióstraco, prismática e nacarada. E vermelhinho aqui, ó, que eu tô pintando em vermelhinho, olha lá, ó. Esse aqui é o manto, certo?
o manto é quem forma a concha. Agora, você percebeu que tem entre o manto, fica olhando, entre o manto e essa cor azul tem uma região branca, esbranquiçada. Aqui, ó, tô entrando nela, ó, na parte branca, tá vendo? Esse espaçozinho branco aqui, ó, tá vendo? Esse espaçozinho branco, vê se você consegue ver. É exatamente o espaçozinho que você chama de cavidade do manto. Existe um espaço entre o manto e a concha, certo? Esse espaçozinho pequeno entre o manto e a concha você chama de cavidade do manto. Então, ó, lê lá embaixo. Em muitos moluscos, o manto estende-se com uma ou duas pregas, delimitando entre ele, ou seja, o manto, e o corpo, uma cavidade denominada, aí você escreve, cavidade do manto. Cavidade do manto ou cavidade paleal, como está escrito em negrito. Cavidade do manto. Cavidade do manto ou cavidade paleal. Beleza, gente? Joia, vamos lá. Aí vamos colocar todo mundo lá, ó. Possuem concha externa. Professor, quem que tem concha externa? Olha, gente, que imagem bacana, né? Tá? Então, quem tem concha externa? Escreve lá para mim quem tem concha externa. Caracol, caracol, certo? Concha externa. A concha, na verdade, é o esqueleto do animal, viu, galera? A concha é o esqueleto do animal. Então, você coloca caracol, você coloca caramujo. Cuidado que o caramujo é terrestre, o caracol é aquático. Eu inverti. O caracol é terrestre, o caramujo é aquático. Às vezes a gente fala errado. Às vezes está na sua casa e fala, mãe, corre aqui e vem ver o caramujo subir na parede. Não é caramujo, é caracol. Se o animal é terrestre, é caracol. Se o animal é aquático, é caramujo. Beleza? Bom, então você coloca aqui que tem concha externa. Caracol, caramujo. Beleza. Algumas imagens aqui, que massa, gente, ó. Beleza? Você pode colocar ostra também. Ostra, mexilhão. Tem todos conchas externas, tá ok? E eu vou colocar um outro animal para você aqui também. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele. Mas já coloca também que tem concha externa. Nautilus. Já já eu te mostro a foto do Nautilus, tá? Então escreve para mim aí, Nautilus. Eu ainda estou falando de animal que tem concha externa. Caracol, caramujo, Nautilus, ostra, mexilhão. Possui concha interna. A concha fica dentro do corpo do animal. Escreve para mim. Concha interna, você vai colocar lula. Além da lula, você vai colocar um outro animal, sépia. Eu já te mostrei a sépia, né? Olha lá para quem não lembra. Ó. Essa aqui, ó. Sépia tem concha interna. Lula também tem concha interna. Vocês vão ver daqui a pouquinho que a concha interna da lula fica quase que na região dorsal. Tem até um nome. Ela é chamada de pena. E isso mesmo que você ouviu, pena. A concha da lula chama-se pena. Daqui a pouco você anota. Tem um espaço para você anotar ali na frente. Legal, galera? Então você colocou sépia e você colocou lula. E agora não possuem concha. Professor, quem que não tem concha? Então coloca para mim. Quem não tem concha é a lesma, lesma não tem concha, e polvo, polvo não tem concha. Tá ok? Então eu posso muito bem dizer que lesma, esqueleto da lesma, ausente. Esqueleto do polvo, ausente. Esqueleto da lula, interno, é endoesqueleto. Esqueleto da sépia, interno, é endoesqueleto. Esqueleto do caracol, externo, é exoesqueleto. Então a concha é o esqueleto do animal. Beleza? Vamos lá embaixo, gente. A concha da maioria dos moluscos é constituída principalmente por calcário e possui 3 camadas principais. Você já anotou. Periósteo ou traco, correto? Que é orgânica, beleza. A camada prismática, que é rica em calcário. E a camada nacarada ou nácar, que é brilhante. Inclusive, gente, esse nácar, vocês vão ver daqui a pouquinho, é exatamente a resina produzida pelo manto que forma a famosa pérola, beleza? É o nácar. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Vamos avançar a apostila? Vamos lá? Vamos lá na página 88, todo mundo. Vamos entrar agora em fisiologia. Pessoal, qualquer coisa, me avisa aí no áudio se estiver rápido demais, alguma coisa assim. Ô, gente, vamos bem devagar aqui, com muita calma, tá? Vamos falar da digestão. Você já pode acompanhar ali, ó. O sistema digestório, tá? Ele é completo. É um animal que tem boca e é um animal que tem ânus. E olha que interessante, ó, rapidão aqui, ó. Falei ali atrás, ó. Os dentes são quitinosos. Professor, o que quer dizer mesmo a palavra quitina que não lembro mais? Bom, gente, quitina é um açúcar, lembra? É um carboidrato. Certo? É um polissacarídeo, que é encontrado onde? No exoesqueleto dos artrópodes. Tá lembrado? É encontrado onde? Na parede celular dos fungos. Quitina. É um animal que tem boca, é um animal que tem faringe, certo?
é um animal que tem estômago, olha o tamanho do estômago do animal, tá vendo aqui? Estômago. É um animal que tem intestino e tem ânus. O sistema digestório é completo. Então vai lá onde está escrito completo, abre um parênteses e coloca lá, boca e ânus. Completinho. Agora vamos lá? Vamos fazer uma revisão, vai. Porífero, como é que é a digestão de porífero? Intracelular. Quinidário, extra e intra. Plateuminto, extra e intra. Nemateuminto, extra e intra. Molusco, extra e intra também. A digestão ocorre, começa no tubo digestório e termina dentro da célula. Digestão extra e intracelular. Beleza? Bom, gente, extra e intra a maioria, tá? E quando eu estiver falando de polvo, quando eu estiver falando de polvo e estiver falando de lula, a digestão desses animais, do polvo e da lula, é totalmente extracelular. O que quer dizer isso, professor? Faz o seguinte para mim, galera. Vai lá, ó. Extra e intra a maioria e extracelular, grifa extracelular, cefalópodes. Professor, o que é cefalópode? É molusco de cabeça grande. É o polvo, é a lula, é a sépia, é o náutilus. Grifa essa palavra extracelular, joga uma flechinha para fora e coloca lá. Totalmente no tubo digestório. Galera, é igual a gente. A nossa digestão ela é extracelular. Ela ocorre totalmente no tubo digestório. Então, quando a gente se alimenta, a digestão ela inicia na tua boca, continua no estômago, no intestino. Então, quando as nossas células recebem os nutrientes, elas recebem totalmente digerido. Então, em nós, a digestão é totalmente no tubo digestório, é extracelular. Cefalópodes, totalmente extracelular. Tá, agora vamos tomar cuidado com detalhe. Alguns cefalópodes, não são todos, apresenta esse dente raspador de quitina, lembra? Como é que é o nome? Rádula. Esquece a apostila. Professor, para que serve a rádula? Para raspar o alimento. Vocês vão encontrar em dois grupos, gastrópode e cefalópode. Professor, quem que é gastrópode? É o caracol, é a lesma, é o caramuxa. Vou repetir. E você também vai encontrar no cefalópode. Quer ver? Dá uma olhada, ó. Esse aqui é um caracol, confirma? Olha o dentinho aqui, galera. Ó. Você vê que dentro da boca tá cheinho de dentes quitinosos. Olha lá, ó. Esses dentinhos servem para quê? Para raspar a comida, correto? Para raspar totalmente a comida. Olha aqui de novo essa imagem, ó. Olha que imagem massa de um gastrópode, ó. Os dentes são todos quitinosos, utilizados para raspar a comida. Isso é rádula. Já aqui você está vendo, isso aqui é chamado de bico. Bico é o nome que você daria vulgarmente. Mas, na verdade, toda essa estrutura que parece um bico de um papagaio é a rádula. Professor, é a rádula de quem, professor? De um polvo, de uma lula, certo? Essa rádula, ela serve para quê? Para triturar o alimento. Olha só que imagem bacana, ó. Tá? Então, vulgarmente, eu poderia chamar isso aqui de bico. Ah, esse aqui é o bico da lula. Na verdade, é a boquinha dela, certo? Que tem a forma de um bico de papagaio, que você chama de rádula. Então, lê lá comigo, ó. Presença de rádula, que é rica em quitina. Quem não lembra, grifa a palavra quitina, joga uma flechinha para cima e põe polissacarídeo, ou seja, quitina é um carboidrato, certo? Polissacarídeo. Em gastrópodes e cefalópodes, correto? Em gastrópodes e cefalópodes. Professor, dá um exemplo de gastrópode de novo, professor, para me anotar aqui. Tudo bem, vamos lá. Gastrópode. Lesma, caracol, caramujo. Certinho? Lesma, caracol, caramujo. E cefalópode você coloca o polvo e a lula. Polvo e a lula. Beleza? Olha que massa aqui, gente. Ó. Esse aqui é o pé, né, de um caracol. Essa é a cabeça e aqui a massa visceral. Você vê que interessante essa imagem marrom aqui, ó? Você viu aqui, ó? Essa aqui é a cavidade do manto. Olha o tamanho dessa cavidade do manto. Você sabe o que tem nessa cavidade do manto aqui, pessoal? Sabe o que tem aqui dentro? Nada. É isso mesmo que você ouviu. Não tem nada. É um vazio. Por isso que quando você coloca um dedinho, né, na cabecinha de um caracol, ele se encolhe para dentro da concha. Ele se encolhe exatamente dentro dessa cavidade, que é um vazio. Certo? É igual física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, então tem que ter um espaço para ele entrar. E esse espaço você chama de cavidade do manto. Olha que massa. E aí ele se encolhe e fica escondidinho aí dentro da concha. Tá legal? E já vou adiantar logo algo para você. Tem gente que chama isso aqui de antena. Olha que antena bonitinho, professor. Isso não é antena, tá? Toma cuidado. Isso aqui, eu coloquei lá embaixo uma figura, isso aqui é o pedúnculo ocular. Aqui é onde fica o olho do animal, gente. É o olho, beleza? Não sei se você já pegou um caracolzinho na tua casa, um caramujo, né, no meio aquático, e colocou o dedo na, entre aspas, antena. Quando você coloca o dedo, o que ele faz?
ele encolhe. Por quê, professor? Põe o dedo no teu olho para ver como que é massa, né? Então, na verdade, isso aí é um órgão, né, visual. É pedúnculo ocular. Não tem nada a ver com antena. Nada. Assista o desenho animado Turbo que você vai ver que o olho está certinho lá no desenho. Beleza, gente? Vamos continuar. Chegamos agora na respiração. A respiração é o seguinte, ó. O molusco ele demora um pouquinho mais, gente, porque depende muito do animal que a gente vai trabalhar. Cada animal tem a sua particularidade, correto? Então, por exemplo, vamos começar aqui. Vamos começar por sistema respiratório, né? No caso, respiração pela pele, cutâneo difusão. O que é isso, professor? É respiração pela pele. Quem que respira pela pele? Põe lá para mim, 2 pontos. Lesma, vai na frente da palavra cutânea lá, ou difusão. Lesma, caracol e caramujo. A lesma, o caracol e o caramujo, certo? Respiram pela pele, respiração cutânea. Lesma, caracol e caramujo. Tá tudo bem até aí? Tanto que tem aquela história que se você pegar e jogar sal numa lesma, o que acontece com ela? Ela morre desidratada, não é verdade? Ela desidrata, os poros, né, fecham e ele para simplesmente de respirar. Tá, vamos com bastante calma. Pulmonar. Aí você fala, pulmonar, professor? Tem aqui então um caracol que respira por pulmão? Gente, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo o número 10? Alguns usam a cavidade do manto, aí ó, aquela cavidade chamada de número 10, como se fosse um pulmão. Claro, eu vou colocar até entre aspas para você. Essa imagem, olha lá, ó, ela tá lá embaixo na tua apostila. Beleza? Passa um marca-texto na palavra pulmão. Alguns caracóis, alguns caramujos, não são todos, alguns caracóis, já vou repetir, e alguns caramujos utilizam essa cavidade do manto para trocar gás. Quer dizer, além de respirar pela pele, eles têm um falso pulmão, onde também pode ocorrer trocas de gases, correto? Então, ó, vamos lá para mim. Pulmonar, coloca assim, ó, alguns caracóis, vai na frente de pulmonar e escreva alguns caracóis e caramujos de água doce. Alguns caracóis e caramujos de água doce. Então, olha só. Alguns caracóis e caramujos de água doce têm um falso pulmão, mas todos eles respiram pela pele. Todos eles têm respiração cutânea. Legal, o cachorro resolveu dar o sinal aqui agora. E aí, galera, vamos lá para baixo. Branquial. A respiração branquial, tá? A respiração branquial, você vai colocar para mim. Polvo respira por brânquias. Lula respira por brânquias. Ostra respira por brânquias. Escreve lá. Mexilhão também respira por brânquias. E já vou avisar logo, hein? Tem vestibulares que no caso dos moluscos apenas, a respiração branquial, tá? Ocorre por lamelas. O que é isso, professor? Se você pegar, por exemplo, um peixe e olhar as brâquias do peixe, tem várias lamelas, várias divisões esbranquiçadas, algumas avermelhadas, onde ocorrem as trocas de gases, certo? Chamada de guelras, né? Lá no peixe. Aqui no molusco, tá? As estruturas branquiais têm vestibulares que pedem o nome, que eu quero que você anote aí, ó. São chamadas de quitenídeos. Quitenídeos são estruturas branquiais, que retiram o oxigênio dissolvido totalmente da água. Correto? Polvo tem, lula tem, ostra tem, mexilhão tem. Tá joia? Esse é o respiratório. Gente, vamos aproveitar essa imagem que está aí embaixo, né, que é a mesma que está aqui na tua lousa, né? Só para confirmar, ó. Pé, o 2 é o orifício genital, né, para onde ele pode trocar gametas. Rádula é um órgão raspador, tá? Que é importante você anotar isso aí, fica na boca. Riquiquitina, tem boca, mandíbula, tentáculos. Cuidado com os 6. Quando eu falo tentáculos, são tentáculos oculares. Escrevam isso. São os olhinhos do animal. Tentáculos oculares. Tem estômago, tem ânus, canal excretor. Já vou avisar logo, daqui a pouco eu vou anotar ali embaixo, mas já vou adiantar. São chamados de nefrídeos, correto? Nefrídeos ou metanefrídeos, tanto faz. E gônada hermafrodita. Nesse caso, esse animalzinho que está desenhado aqui, né? Ele é monóico. Lembra que eu te falei? Tem polvo macho, tem polvo fêmea, mas tem moluscos hermafroditas. Caracóis, lesmas, certo? Bom, vamos voltar para a aula? Sistema digestório finalizado, respiratório finalizado. Vamos agora para o sistema nervoso. Já estava lá embaixo já. Pessoal, se estiver rápido demais, você me para, beleza? Vamos lá.
Sistema nervoso é o seguinte, eu vou aproveitar essa imagem aqui do sistema nervoso, tá? Apesar que está escrito circulatório, não tem problema, mas eu já vou usar. Dá uma olhada, gente. O sistema nervoso, lembra que eu falei quando eu comecei a aula hoje? Eu disse para você que eles são hiponeuros. O que é hiponeuros mesmo? O sistema nervoso, ele é o quê, pessoal? Ele é ventral. Dá uma olhada, ó. Ele tem dilatações, cada dilatação é um gânglio. Ele tem gânglio cerebroide, certo? E tem um gânglio que se alastra no pé. Gânglio pedal. Todo em azul, que eu acabei de pintar em vermelho, é o sistema nervoso. Sistema nervoso ganglionar ventral. Então põe lá para mim, ó, sistema nervoso ganglionar ventral. Aí eu quero que você me faça o seguinte, ó, ganglionar ventral. Você vai abrir um parênteses para mim, por favor. E aí você vai colocar assim, ó, gânglios. Aí escreve assim, ó, gânglios, ok, 2 pontos. Aí coloca cerebroides, então ele tem gânglios cerebroides, vírgula, pedais quer dizer que ficam na região do pé, e viscerais. A imagem não está mostrando, mas anota. Existem gânglios, tá, que se destacam ao longo do manto, que fica na região onde ficam os órgãos, nas vísceras. Aí você chama de gânglios viscerais. Então quer dizer que molusco tem 3 tipos de gânglio nervoso. Cerebral, pedal, que fica no pé, e visceral, que fica no interior dos órgãos. Ganglionar ventral. Vamos agora para o circulatório. Gente, vai comigo, vai. Porífero, não tem circulatório. Quinidário, não tem. Plateuminto, não tem. Nemateuminto, não tem. Molusco, opa, começou. A partir de agora começou o sistema, né, circulatório. Gente, são animais que têm coração, correto? São animais que têm coração. E uma outra coisa, eu quero que você olhe para mim antes de continuar. Tem 2 tipos de sistema circulatório. O sangue ele pode circular dentro de vasos sanguíneos ou fora de vasos sanguíneos. Se o sangue circular dentro de vasos sanguíneos, é sistema circulatório fechado. Somos nós. Você sabe que em nós, o nosso sangue circula onde? Dentro de veias, dentro de artérias, correto? Então, em nós, o sistema circulatório é fechado. Mas se você pegar, por exemplo, né, um molusco, a maioria deles, pegar um artrópode, todos, tem coração, mas o sangue não circula em vasos, circula no interior de lacunas, espaço. Eles se espalham pelo corpo, mas fora de vasos sanguíneos. Aí a circulação é aberta ou lacunar. Então, ó, aberta ou lacunar são todos os moluscos, professor? Não. Aberto ou lacunar, por favor, é a maioria. Então acompanha comigo lá, ó. Aberto ou lacunar, entre parênteses, maioria. Professor, o que eu escrevo no aberta ou lacunar? Escreve, o sangue circula fora dos vasos sanguíneos. O sangue circula fora dos vasos sanguíneos. Beleza? O sangue circula fora dos vasos sanguíneos. Agora, gente, quando eu falar em cefalópode, quando eu falar em polvo, é diferente. No polvo, né, e na lula, ou seja, nos cefalópodes, o sistema circulatório é fechado. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Você pode ver que o polvo e a lula são animais muito mais rápidos, certo? Muito mais ágeis. A pressão interna dos vasos sanguíneos é muito maior. Então, ó, sistema circulatório fechado. O sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Então, em fechado, você vai colocar pressão sanguínea elevada. Pressão sanguínea elevada. Outra curiosidade, gente. A partir de agora, nós vamos ter pigmento respiratório. Quer ver? Nós humanos temos um pigmento respiratório no sangue que dá cor vermelha ao nosso sangue, chamado de hemoglobina, lembra? Minhoca também tem hemoglobina. Agora, se eu falar em aranha, aranha tem um pigmento azul, chamado hemocianina. É o que acontece com o polvo e com a lula. Polvo e lula têm um pigmento de cor azul, certo? Que é um pigmento respiratório, chamado de hemocianina. Aqui é um N. Então, lê lá comigo, ó. Apresentam hemocianina. Vai na frente hemocianina, abre um parênteses e coloca lá. Pigmento respiratório de cor azul. Pigmento respiratório de cor azul. Isso é hemocianina. Correto? Pigmento respiratório de cor azul. Pessoal, deixa eu falar uma coisa bem interessante. O coração é dorsal, fica nas costas. O nervoso é ventral e o coração, ele é dorsal, né? Você pode perceber aqui, por exemplo, ó, né, que o coração fica lá na região dorsal do animal.
Mas o polvo, até o UFMS, uma vez aqui em Campo Grande, ela fez uma prova, né, perguntando do coração do polvo, especificamente dele. Eu fiz questão de colocar aí para você. O coração do polvo, ele tem 3 cavidades, tá? O coração de um polvo, ele é desse jeito, ó, parece o coração de um sapo. Ele tem 2 átrios e 1 ventrículo. Então, lê lá embaixo, ó. Polvo possui coração dorsal com 3 cavidades. Seria até legal você fazer esse desenho. Professor, o que é esse A mesmo, professor? É átrio. O que é esse V? Esse V é ventrículo. O coração de um polvo tem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. A maioria, por exemplo, esse animalzinho que está aqui, que é um caracol, ou poderia ser um caramujo, ele tem 2 cavidades só. 2 cavidades só, um átrio e um ventrículo. A maioria. Agora, o polvo tem 3, 2 átrios e 1 ventrículo. Nós humanos, que somos vertebrados mamíferos, temos quantas cavidades? Você lembra? 4. 2 átrios e 2 ventrículos. Beleza? Então, essa observação, quero que você, por gentileza, anote aí. Pessoal, vou adiantar, tudo bem? Vamos lá? A parte mais demorada é essa, terminou aqui, aí é jogo rápido, a gente praticamente fecha. Bom, olha só que massa essa imagem de um polvo aqui, ó, né? Olha só que massa, ó. Você pode ver que o coração do animal, olha aquele aqui, ó, tá? Esse aqui é o coração deles, beleza? É um coração com 3 cavidades. Fica na região dorsal, na região oposta, né, do crânio de um polvo. Então, é um coração dorsal com 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Bom, vamos para a excreção. Vamos lembrar? Vai, repeteco, vem comigo. Porífero. Porífero não tem sistema excretor. Difusão. Quinidário. Difusão. Plateuminto. Lembra? Aloplanária, você não me engana. Sua excreção é por célula flama. Nemateuminto, vocês estudaram hoje. Tubos em H ou renetes. E molusco, professor? Já vou adiantar logo uma coisa. Molusco tem o mesmo órgão excretor que minhoca. Olha essa imagem. Ué, professor, essa imagem não tem nada a ver com a nossa aula. Essa imagem é uma aula de minhoca. Tá? Essa imagem que você colocou aqui, professor, é a imagem de um anelídeo, certo? Nós estamos tendo aula de molusco, concordo com você plenamente, isso aqui é uma minhoca, e a nossa aula é de molusco, correto? Gente, tanto o molusco quanto o anelídeo tem um órgão excretor chamado de nefrídeo ou metanefrídeo, certo? A diferença é o seguinte, no molusco ele só tem uma unidade, a minhoca tem vários. A minhoca tem o corpo cheio de anel, dá uma olhada, ó, anel, anel, anel. Deixa eu mostrar a minhoca e vou voltar no molusco para você comparar. Fica olhando que massa aqui da minhoca, ó. Esse aqui é o intestino que passa por dentro da minhoca. Isso aqui é um septo, é a divisão do anel. Aí, ó, septo, anel da minhoca, septo, anel da minhoca. Aí, olha o que acontece. Existe um orifício interno chamado de nefróstoma. O que ele faz? Ele absorve o NH3. O que é NH3? Amônia. Minhoca excreta amônia. Molusco excreta amônia. Fica olhando. Ele absorve internamente, né, a amônia, fica acompanhando. Aí a amônia vai sendo, né, canalizada, fica olhando, vai sendo canalizada, fica olhando, até ser eliminada para o meio externo, certo? Então, esse conjuntinho todo, né, que eu estou absorvendo, ó, nefróstoma, tá vendo? Que eu estou acompanhando no canal, até o meio externo, a gente chama de metanefrídeo. Então, a minhoca, por exemplo, ela excreta a própria urina dela na própria pele. Que bom para ela, né? Porque daí a pele fica úmida e ela consegue respirar. Minhoca tem um par de nefrídeos por segmento. Minhoca, a nossa aula de hoje não é minhoca, é molusco. Olha agora o molusco. O molusco tem exatamente igual. Então, o molusco ele tem o nefróstoma, por onde entra quem? Olha lá, a amônia, NH3. E aí, ó, a amônia é conduzida por um conjuntinho, né, por um canalzinho, até o meio externo, por uma abertura chamada nefrídeo-diósporo. Aí, ó, e aí é jogado para fora do corpo. Quando você vê uma lesma um dia, você já viu que a lesma, quando ela caminha, ela deixa uma rosta, uma gosma no chão? Pega teu dedo e põe ali na lesma e põe na tua boca para você ver, ou sente o cheiro de amônia, tá? Ajuda, é jogado na própria pele, tá? E isso ajuda ela o quê? Também a respirar. Então vai na excreção. Metanefrídeos, tá? Você chama de metanefrídeos ou nefrídeos. Metanefrídeos ou nefrídeos, ou tem um nome novo, viu, galera? Tem um nome novo, celoma ductus. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, qual é o nome que você vai dar? Você vai dar o nome de metanefrídeos ou nefrídeos ou celoma ductus. 3 nomes para a mesma estrutura. Professor, então vai lá, nefrídeos, metanefrídeos ou celoma ductus.
Qual é o principal excreta? Bom, esse é fácil, acabei de falar aqui. O principal produto que ele vai excretar, quem que é, pessoal? Amônia. Beleza? Porífero excreta amônia, plateuminto amônia, quinidária amônia, nemateuminto amônia e molusco amônia. Por enquanto, os animais que eu estou falando excretam o mais tóxico dos três, lembra? Amônica, açúcar e ureia, amônia é o mais tóxico. Beleza, gente? Vamos lá. Avançando. Chegamos agora em esqueleto. Nossa, o esqueleto é a concha. O esqueleto é a concha. Vamos lá, vamos repetir a aula ali, ó. Ausente, põe para mim aí, ó. Lesma, polvo. Lesma não tem concha. Polvo não tem concha. Então, lesma e polvo. Pronto, coloca lá. Estou em esqueleto. Endoesqueleto. Ó, lesma não tem concha, ausente. Polvo não tem concha. Endoesqueleto. O endoesqueleto é a lula. Escreve para mim lula. Alguém lembra o nome que dá para o esqueleto da lula, que é interno? Eu falei hoje no começo da aula ali. Alguém lembra? Pena. Lembra? O esqueleto da lula chama-se pena. Beleza, gente? Olha que massa, que bonitinho. Ó. Agora vamos para exoesqueleto. Exoesqueleto é que esqueleto externo, correto? Bom, gente, ambiente terrestre, certo? Então é um caracol. Então coloca lá caracol. Olha o pendúculo ocular dele. Caracol. Certinho? Pode colocar ostra, pode colocar caramujo, né, que vive na água. Deixa eu só falar uma coisa para você. Esse aqui é o olho do animal, correto? Os pedúnculos oculares. Tá vendo aqui embaixo? Isso aqui é chamado de palpo. Certo? É como se fosse uma bengala. É isso mesmo que você está ouvindo. É como se fosse uma bengala. Ele vai apalpando, né, por onde ele está caminhando para poder sentir o ambiente. Tá certo? Curiosidade. Você pode até observar que... deixa eu ver se eu coloquei ali embaixo. Eu não coloquei aí no desenho. Tá? Mas vai ter um desenho ali na frente que você vai anotar isso. Segura. Vamos agora finalizar a aula. Reprodução. Galera, todo mundo aqui, sem exceção, todos eles são sexuados, todos, correto? Todos utilizam gameta para se reproduzir. Aqui não tem reprodução assexuada. Então significa que se todo mundo é sexuado, a variabilidade, né, genética é elevada, ok? São animais monóicos ou dioicos. Grifa a palavra monóico, joga uma flechinha e coloca lá. Alguns caramujos. Alguns caramujos são monóicos. Alguns caramujos são monóicos. Gente, cuidado, hein? Tem caracol que é hermafrodita também, tá certo? Esse aqui é o caracol de jardim, ele é hermafrodita. Mas vocês estão percebendo que tem dois caracóis aqui se reproduzindo? Apesar de serem, né, hermafroditas, eles preferem fecundação cruzada, porque aumenta ainda mais a variabilidade genética, correto? Então, monóicos, alguns caramujos. Dioicos, você pode colocar polvo. Tem polvo macho, tem polvo fêmea, correto? A fecundação pode ser interna ou pode ser externa, depende da espécie. A fecundação pode ocorrer dentro da fêmea ou fora da fêmea, correto? Depende da espécie. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Vamos lá, direto, sem larva. Coloca lá para mim, direto, sem larva. Indireto, com larva. Indireto, com larva. Bom, eu já vou adiantar para você. O que vai pegar você no vestibular são as larvas. E vai cair, não tem como errar. Porífera, lembra? Anfiblástula ou, né, parenquímula. Água viva, plânula, certo? Planária não tem larva. Nemateuminto, eu falei hoje, quem assistiu a aula lá de lombriga, que tem os rabiditóides e filarioides, que são duas larvas. E agora, aqui no molusco, quem tem larva, tem 3 tipos de larvas. Trocófora, Veliger e Gloquídeo. Eu coloquei as 3 para você. A primeira é essa, ó, é a trocófora. Trocófora é uma larva que tem cílios. Essa primeira imagem é um desenho. Você está vendo que é um desenho. Todo cheio de cílios. Essa é a imagem real de uma trocófora. Correto? E já vou avisar logo para você. Trocófora, essa larva trocófora, vocês vão ver na próxima aula, tá? É uma larva trocófora. Até o nome da larva da minhoca do mar, que é anelídeo, também é trocófora. Molusco e anelídeo compartilham muitas coisas em comum. A larva da minhoca do mar também chama-se trocófora. Professor, você está em molusco. Tudo bem. Tem molusco que tem uma larva também chamada trocófora. Lê lá comigo. Ó. Trocófora é uma larva ciliada, correto? De gastrópodes, grifa gastrópodes, caramujos, tá? Escreve para mim. Caramujos primitivos. Bivalves. Professor, quem são bivalves? Ostras. Bivalves, ostras. E poliplacóforo. Professor, dá um exemplo de um poliplacóforo. Vou mostrar uma imagem dele daqui a pouco ali na frente, mas já vou te adiantar. Poliplacóforo, você vai colocar esse nome aqui, ó. É um animal chamado quiton. Ele tem 8 placas. Eu vou repetir. Gastrópode,
caramujos primitivos, bivalves, ostras e poliplacóforas, quiton. Beleza? Essa é a larva trocófora. Segunda larva, larva Veliger, que é uma larva que também tem cílios, ó a formazinha dela aqui, ó, né? Então vamos lá. Larva ciliada livre de bivalves. Você vai colocar mariscos, certo? Larva de mariscos. Mariscos. E para fechar, a larva gloquídeo. Gente, essa larva aqui é tensa, hein? Essa larva aqui é tensa. Essa aqui é uma larva parasita. Ela é uma larva parasita. E ela é encontrada, tá, em bivalves gigantes, ostras gigantes. Olha como é tenso, ó. Fica olhando para você ver. Aqui nós temos, né? Vamos colocar essa aqui, uma ostra gigante macho, uma ostra gigante fêmea. O macho lança os espermatozoides na água, a fêmea lança os ovos na água e ocorre fecundação. Aí o que acontece? Depois que fecunda, né, o ovinho vai se multiplicando e forma larvinhas. Essas larvinhas que vocês estão vendo aqui, a gente chama de gloquídeo. Aí sabe o que ela faz? Ela se instala aqui, ó, na brânquia do peixe. E essa larva se alimenta, sabe do quê, pessoal? De sangue. É uma larvinha que se alimenta de sangue de peixe. E é óbvio que o peixe morre. E aí depois, quando a larva está bem nutrida, ela cai no chão, no solo, e aí ela se desenvolve e se transforma numa ostra gigante. Tá? Então põe lá para mim, gloquídeos, larva parasita de brânquias de peixes. Professor, quem que eu ponho como exemplo? Põe assim, ó, bivalves. Bivalves, né, são certas espécies de ostras, não são todas. Certas espécies de ostras. Beleza? Fechou? Tranquilo? Certo, galerinha? Bom, gente, as imagens todas que eu coloquei aqui para você estão aí. Então, agora é só para a gente encerrar a nossa aula. Então, vamos lá. Praticamente encerrando. Vamos falar das classes. Gente, é o seguinte, ó. A maioria dos professores ensina assim, ó. Fica olhando para mim. Gastrópode, cefalópode, bivalve. Ponto final. Não. Não tem. Eu vou colocar todas as classes para você. Todas. Eu vou colocar bivalve, gastrópode, cefalópode, monoplacófora, aplacófora, poliplacófora, certo? Eu vou colocar todas, para você não ter problema de classe em vestibular. Então vamos começar. A primeira é aplacófora. Aplacófora, tá vendo? Ó? Aplacófora são vermes moluscos, são vermes que se arrastam no fundo do mar e não tem concha. Então olha lá, ó, são vermiformes. Escreve para mim na frente da palavra vermiformes. Rastejantes, são rastejantes, marinhos e não tem concha. Professor, como é que chama esse cara aí? Esse cara aqui chama-se Chaetoderma, olha o nome dele, ó, Chaetoderma canadensis. Canadensis. Certinho? Chaetoderma canadensis. Do jeito que eu escrevi ali, ó, Chaetoderma canadense. Lembra que o primeiro C de Chaetoderma é maiúsculo e o canadensis é minúsculo. Chaetoderma canadense é um aplacófora. Ele é rastejante, ele não tem concha e ele é marinho. Chaetoderma canadense. Só tem ele. A aplacófora. Tudo bem? Vamos avançar. Agora, monoplacófora. É um animal marinho que tem uma única concha, uma única válvula, inclusive essa concha, vocês vão ver daqui a pouquinho, é chamado de válvula, uma única concha, correto? E essa concha pode chegar a 30 centímetros, 45 centímetros. Então, olha lá, ó, são marinhos e possui uma única concha. Professor, como é que chama esse animalzinho aqui? Esse aqui chama-se neopilina, tá aqui o nome, ó, galateia, pronto. Neopilina galateia. Tá ok? Galera, na boa, eu nunca vi vestibular cobrar o nome dele, tá? Mas é bom colocar para ficar tudo bonitinho aí. Neopilina galateia. Bom, então nós falamos do aplacófora, Chaetoderma canadensis, e monoplacófora, Neopilina galateia. Tá na boa? Bom, poliplacófora. Olha que massa. Esse cara eu falei agorinha para você. O poliplacófora é o quiton. Professor, você falou ali atrás que ele tem 8 placas, é isso mesmo, quer ver? Vamos contar? Vai, conta comigo, vamos lá. 1, vai. 2, vai lá. 3, 4, certo? Fica olhando, a concha é dividida em 8 placas. 5, 6, 7, 8. Olha só, gente, pode contar qualquer uma que você quiser e você conta, tem 8, qualquer uma. Olha isso, ó. Pode contar aqui, ó, 8 certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles podem atingir milímetros ou centímetros, tá? Então, ó, poliplacófora, anfineuras.
marinhos possuem uma concha só, é verdade, ele só tem uma concha dividida em 8 placas. Professor, qual é o exemplo? Só tem ele. Nome, Quíton. Beleza? Quíton. Escafópoda. O escafópoda também tem uma concha, só que olha só, gente, ó, a concha tem a forma cônica, certinho? Parece um dente, tá vendo? Ó, forma cônica. Ele é um animalzinho de corpo mole, olha lá, ó, ele se esconde dentro dessa concha, né, que tem a forma cônica. Olha lá ele aqui, ó. Então, ó, é dentário o nome dele. É o corpo alongado, concha curva e vive semi-enterrado na areia da praia. Você vai colocar como exemplo esse animalzinho, que só tem ele, na verdade. Dentalium, tá? Esse é o exemplo. Dentário. Escafópoda. E agora vamos, para a gente fechar a nossa aula, para os mais conhecidos, né? Para os mais conhecidos. Escafópoda, olha que bonitinho, gente, ó, né? Dente de leão. Isso aí pode atingir aí 5, 10 centímetros. E aí chegamos neles, os gastrópodas. Vira a tua folha. E já quero que você me faça um favor. Vem aqui nessa primeira imagem, você tem um desenho na tua apostila, tá? E já escreve para mim. Esse aqui é o tentáculo ocular. Tentáculo ocular. E aqui embaixo, ó, por gentileza, você tem no desenho, coloca aí para mim, pequenininho aí, mas dá para você ver. Esse aqui é o tentáculo, né? Pedal. Ou muitas vezes chamado de palpo. Certo? É como se fosse uma bengalinha. Beleza? Como se fosse uma bengalinha. Bom, gente, gastrópodo é o mais numeroso. É o mais numeroso. Pode escrever, já está escrito em grifa. A maioria vive na água. A maioria vive na água. Então quer dizer que a maioria é o quê, hein? É caracol ou caramujo? Caramujo. Certo? Inclusive tem caramujo que transmite doença pra gente. Lembra? Barriga d'água. A gente vai ver, né, na aula de parasito. A maioria é univalve. A maioria é univalve. O que é isso, professor? Uma concha única. Univalve quer dizer que tem uma concha única, certo? E alguns são hermafroditas, quer dizer que alguns são monóicos. Você vai colocar assim para mim, por favor. Exemplo: caracol, caramujo e lesma. Só toma cuidado, hein? Caracol é terrestre, caramujo é aquático, certo? E lesma pode ser terrestre ou lesma pode ser aquática. E a lesma, desses três que eu falei, caracol, caramujo e a lesma é a única que não tem concha. São todos gastrópodes. Tá joia? Olha aí, gente, ó. Olha a lesminha aí, que bonitinha. Né? Olha aqui, esse aqui é o caramujo de jardim. E esse aqui, ó, é o famoso escargot. Procura depois na internet. Ó. O escargot é um molusco, né? É um tipo de caracol que ele é comestível, certo? Na década de 80 trouxeram para o Brasil para tentar criar e não deu certo, né? Eu já te contei essa história dele. Escargot. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Até os moluscos se amam, né? Em cima da casa dos Smurf ali. Olha que massa. Bom, gente, chegamos nele. Esse aqui é o grupo interessantíssimo, cefalópodes. Gente, cefalópode é o seguinte. Deixa eu falar, depois você copia. Olhos bem desenvolvidos. Tem um sifão, tá vendo? O sifão é um jato d'água, um jato propulsor. É por onde a água sai. E detalhe, hein? A hora que ele vai se locomover, ele abre todos os tentáculos e fecha. Quando ele fecha os tentáculos, bem rapidão, ele solta um jato de água pelo sifão para ganhar impulso, certo? Os pés são transformados em tentáculos. A cabeça é alongada, como vocês estão vendo, certo? É um animal muito rápido. Eles têm uma glândula de tinta, né? Daqui a pouco eu vou falar dessa glândula, olha que massa, ó. Glândula de tinta. E é interessante, gente, que eles conseguem se esconder no ambiente. Eles têm célulazinhas chamadas de cromatóforos. Não copia nada não, só escuta. Os cromatóforos, né, ajudam nele a poder se modificar a coloração e eles poderem se camuflar. Olha que massa, né? São animais inteligentes, por incrível que pareça, você tem aqui um que está camuflado. De repente você está nadando lá no fundo do mar e nem percebe que ele está ali, né? Olha que massa. Eles mudam de cor rapidamente. Olha que legal, ó. Esse é o sifão. Esse é o bico. Lembra que eu te contei a história do bico, que é um nome vulgar, que na verdade é um órgão raspador chamado do quê? De rádula. Correto? Beleza. E olha aí, galera, que massa, ó. Tá jogando tinta, né? Para quem não lembra, essa tinta aqui tem um nome. Ela é chamada de tinta nanquim. É isso mesmo. Tinta usada para poder pintar tela, né? Quadro. Olha que massa. Tinta nanquim. É tinta de polvo. Então vai na tua apostila. Vamos lá. Cefalópode, pés transformados em tentáculos. Abre um parênteses e põe lá para mim. 8 a 10 tentáculos.
Se for polvo, vai ter 8 tentáculos. Se for polvo, vai ter 8 tentáculos. Se for lula, vai ter 10 tentáculos. Professor, mas eu vi uma lula com 12. Os outros 2, na verdade, são estruturas para capturar alimento, não ajuda na locomoção. Então você coloca de 8 a 10 tentáculos. Olhos bem desenvolvidos, são todos predadores, são marinhos, possui sifão. Vai onde está escrito sifão e coloca para mim, na frente da palavra sifão, jato propulsor. É um jato propulsor, certo? Então sai água violentamente daqui desse sifão para que ele possa pegar impulso, correto? Alguns apresentam cromatóforos. Escreve para mim cromatóforos, células que permitem mudança de cor, né? Células que permitem mudança de cor, ou seja, camuflagem. Células que permitem mudança de cor, ou seja, camuflagem. Beleza, galera? E alguns produzem uma tinta de proteção, né? Deixa eu repetir aqui. Células que permitem mudança de cor. Tinta. Grifa o nome da tinta, grifa a palavra tinta e põe o nome dela, ó. Nanquim. A famosa tinta Nanquim. E essa tinta, ela joga, você sabe, né? Para escurecer o ambiente, você ficar perdido, pô, para onde que foi? Né? Ele pega, aproveita e foge. Olha aí, gente. Isso aqui é uma lula gigante, né? Lula gigante. Aqui é aquilo que eu falei para você, é o esqueletinho da lula, né? Que a gente chama de pena. Tá vendo? Pena. Ó, você colocou quem como exemplo? Você colocou polvo. Põe lá para mim. Polvo. Certo? Põe aí, ó. Polvo. Lula. Né? Aqui, ó. Lula. Certo? Lula. E aí você coloca esse animalzinho aqui, galera. Né? Procura na internet depois ele se movimentando. É muito bonitinho. Ele é estranho, né? Mas olha lá, ó. Nautilus. Tá? E é interessante, ele joga água por aqui, ó. E aí ele anda nessa direção, correto? Certinho? Nautilus. Então você pôs polvo, você colocou lula, você colocou Nautilus e você vai colocar esse animalzinho aqui, ó, chamado de sépia. São todos cefalópodes. Sépia. Beleza, galera? Curiosidade, ó. Um ônibus de Londres chega a ter 8 metros de comprimento, tá? Uma baleia jubarte em torno de 15 metros. Uma lula comum, mais ou menos aqui, 3,5 metros. Uma lula gigante, tá? Em torno de 13, 14 metros. A lula colossal, acredita-se que ela chega a 20 metros ou mais. Até hoje, oficialmente falando, não foram encontradas lulas colossais. O que foram encontrados foram baleias jubartes com marcas de tentáculos que estimam o tamanho de lulas colossais. Curiosidade. Beleza? Olha o tamanho da gigante aí, ó. E aí, galera, bivalvia. A bivalvia, para a gente fechar, eles são chamados de bivalves, tá? Pelo fato de ter uma concha com 2 placas. Existe uma placa superior e uma placa inferior. Isso faz com que abra e fecha. Fecha, não é isso? Então, eles são chamados de bivalves. Pode viver em água doce ou pode viver em água salgada, tá certo? Então, vamos lá para mim. Possui uma concha com 2 válvulas, 2 placas. Então, é uma concha só com 2 placas. Placa superior, placa inferior. A maioria é de sexo separado, dioicas. E olha lá, galera, ó, vivem lá no fundo do rio, no fundo do mar. Então, eles fazem parte do bênton. São animais bentônicos. Vivem no fundo do meio aquático. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, acredite se quiser, acredite se quiser. Uma ostra dessa, ela sabe exatamente se ela está virada de cabeça para baixo ou não. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Ela tem um órgão de equilíbrio. Olha só que massa, ó. Isso aqui é um órgãozinho de equilíbrio, chamado de estatocisto. É uma esferinha, pode ser uma só ou podem ser várias. E aí o que acontece? Olha para minha mão, ela fica se movimentando, certo? Então ele sabe qual é a posição que tem que ficar. Existe um conjunto de nervos, né? Um conjunto de nervos. Quando ele fica nessa posição, né, próxima ao conjunto de nervos, o animal sabe que ele está na posição correta. Se ele tiver de cabeça para baixo, essa bolinha, né? Então imagina que ele virou de cabeça para baixo, tá? Fica olhando aqui para você ver que interessante, ó. Imagina que ele virou de cabeça para baixo. Aqui estão os nervos e a bolinha ficou aqui embaixo devido à ação da gravidade. Então ela sabe que ela está na posição errada. Então ela começa a movimentar, né, as conchinhas, certo? Para tentar desvirar e virar na posição correta. Então, isso é chamado de estatocisto, que é um órgão de equilíbrio. Apresenta estatocisto, escreve para mim, órgão de equilíbrio.
Estatocistos são órgãos de equilíbrio. Órgãos de equilíbrio. Apresentam tentáculos táteis e osfrádios. O que é isso, professor? Vai lá, coloca para mim. Osfrádios. É um órgão olfativo. É um órgão olfativo. Eles apresentam olfato. Certinho? Olfativo. E são todos animais que vivem lá no fundo, eu já disse para você, bentônicos, e eles filtram a água do mar. Porque lembra que eu te falei que eles têm respiração branquial? A hora que a água entra pela brânquia, ela é filtrada, e aí ele acaba retirando os resíduos e se alimentam. Então são considerados animais filtradores. Então você vai colocar como exemplo para mim, ostras, mariscos, mexilhões. Ostras, mariscos e mexilhões, tá ok? São os 3 exemplos que você vai colocar. Ostras, mariscos e mexilhões. Todo mundo sabe que você pode comer ostra, pode comer marisco, pode comer mexilhão, não é isso? Essa primeira aqui é o exemplo de uma ostra. Olha lá, galera, ó. Mexilhões, certo? Aqui, esse aqui é marisco, na verdade. Desculpa, mariscos e aqui mexilhões. Esse é o mexilhão dourado. Lembra que eu contei a história aqui no Brasil, né? Ele é um animal exótico, que ele se incrusta nas turbinas de usina hidrelétrica. Quando eu dei aula de ecologia, eu contei essa história para você, que tem um gasto, né, exorbitante para poder limpar essas turbinas. Vieram lá da China para o Brasil, o famoso mexilhão dourado, da China para o Brasil através de água de lastro dos navios. Tá ok? Gente, vira a tua folha, certinho? Termos conquiliológicos. Pessoal, eu vou levar mais uns 5 minutinhos aqui, de repente você quer pegar a aula do bomba ali agora, tá? Mas já estou acabando. Olha só, termos conquiliológicos. Beleza? O que é isso? Conquiliologia é a parte da nosologia que estuda as conchas, tá? Eu fiz questão de colocar isso aí. Agora, olha essa imagem. Isso aqui a gente chama de biço. O biço é uma ramificação que os bivalves produzem para poder se fixar aonde? No casco do navio, no fundo do mar, numa pedra, e é extremamente resistente. Olha lá, gente, ó, um marisco grudado numa pedra. Essa ramificação a gente chama de biço. Quero que você grife isso, tá? Biços são fios de seda com os quais o molusco bivalve se fixa nas rochas. Manto ou palho, falei hoje para você, o manto é a estrutura que fica abaixo da concha que produz a concha. É uma pele dupla que recobre o corpo do animal, isto é, as vísceras, grifa, e origina a concha. Mãe da pérola. Mãe da pérola tem um outro nome, tá? Mãe da pérola também é chamada de madrepérola. Tudo junto, tá? Madrepérola. Gente, madrepérola, mãe da pérola, é a ostra que produz pérola. É a ostra perlífera. A palavra é essa mesmo que você ouviu. Perlífera. Já vou te explicar como é que é isso. É a ostra, responsável por produzir as belas pérolas através da areia. E por último, expira, tá? Expira isso aqui, gente, ó. Quando você pega um caracol, por exemplo, e olha para a concha, né? A concha de um caracol, ela tem espiral, não é isso? Então, expira é o nome que você dá para cada volta da concha. É cada uma das voltas do espiral que forma algumas conchas. Então, aquelas voltas, né, da própria concha, você chama de espira. Professor, como é que uma pérola é formada? E aí eu libero vocês. Gente, a pérola é formada o seguinte, ó. Lembra que eu te falei que você tem a concha e embaixo da concha você tem um manto, certo? Na verdade, a pérola é uma inflamação. É isso mesmo que você está ouvindo. Olha lá, ó. Aqui a gente tem o traco, perióstrago, a camada prismática, certo? E aqui você tem o nácar. Lembra dessa imagem aqui, ó? De fora para dentro? Perióstraco, prismática e nacarada. É a mesma coisa. Perióstraco, prismática e nacarada. E aqui embaixo é o manto. O que acontece? Às vezes, a ostra abre e um grãozinho de areia, galera, um grãozinho de areia maior do que o normal, fica entre a concha e o manto. Ele fica mais ou menos aqui, ó, certo? Aí sabe o que acontece? Toda vez que a concha fechar, ele vai machucando o manto. E vai machucando o manto, vai machucando o manto. E aí sabe o que acontece? Olha lá, ó. Isso aqui é um grãozinho de areia, por exemplo. E aí ele vai afundando com o passar dos anos, vai afundando, e aí o que acontece? Ele começa, o grãozinho de areia, começa a ser envolvido por nácar, que é aquela substância brilhante. 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Quanto mais tempo vai levando, certo? Maior vai sendo formada, né, essa concha.
Existem, inclusive, fazendas de pérolas, né? Para quem não lembra, no litoral do Oriente Médio, né? No Japão também, certo? Que eles colocam uns objetos, né? De metal para estimular a produção de pérolas. Olha ali, ó, uma ostra com uma grande quantidade de pérolas. Com certeza isso aqui foi o homem que induziu, né? Bem provável para ter tanta pérola assim. As pérolas podem ser negras, podem ser brancas. Então, é um resultado de um processo inflamatório. Então, lê lá. Uma pérola, também denominada margarita, vai lá embaixo todo mundo, é um material orgânico duro, grifo orgânico duro. Joga uma flechinha para cima e escreva o nome desse produto duro. Nome? Nácar. Certinho? Nácar. E geralmente esférico, produzido por alguns moluscos. Grifa, as ostras. Em relação a corpos estranhos que invadem o seu organismo, como vermes ou grão de areia. É valorizada como gema e trabalhada em joalheria. Legal. As pérolas também podem ser obtidas de forma artificial através de cultivo. Para isso, insere-se no interior da ostra perlífera, ou seja, a ostra que produz pérola, entre o manto e a concha, um objeto minúsculo, causando uma pequena inflamação. É o envolver desse objeto com sucessivas camadas de madrepérola, ou seja, sucessivas camadas de nácar, que forma a pérola. Beleza? E ali embaixo eu coloquei, que é encontrado bastante no Golfo Pérsico, Oriente Médio. Tá joia? Bom, gente, olha que bonitinho. Eu vou fazer aqui, né, algumas questões aí que massa. Ó. Infelizmente, para poder tirar a pérola, você tem que matar a ostra, né, gente? Porque você tem que cortar o manto. Você corta o manto, o animal morre, né? E aí você extrai a pérola. Essa é a judiação. Pessoal, eu vou fazer 3 questões de vestibulares. Se alguém tiver uma pergunta e quiser fazer aqui agora, né? É só me perguntar. Se alguém quiser ir para aula do Bomba, tudo bem. Eu vou continuar fazendo exercícios, são mais 3, que é de praxe, e eu já vou postar daqui a pouquinho lá. Vou fazer aqui então. Se ninguém tiver dúvida, vou mandar ver. Bom, vamos lá, gente. Peguei a questão 1 para vocês, né? Tá aqui. Em uma viagem à Espanha, Ana foi a um típico restaurante e pediu um prato de paella, muito tradicional na região. Gostou tanto do sabor que ao voltar para o Brasil resolveu fazer a receita à sua família. Ao pesquisar na internet, ele encontrou a seguinte receita. Vamos lá. Paella tradicional. 1 quilo de polvo, 1 quilo de lula, mexilhões, camarão médio, estou selecionando os animais, ó. Arroz, pimentão, tomate, sal, pimenta, azeite, açafrão a gosto. Assim pode dizer que essa receita tem como ingrediente, representando o molusco e artrópode. Espera aí. Polvo é molusco, lula é molusco, mexilhão é molusco, camarão é artrópode. Resposta certa, letra A. Gente do céu, errar uma questão dessa aí não passa nem exame de fezes, hein? Pelo amor de Deus, muito fácil. Questão 3, caiu na UFGD, uma questão bem legal mesmo. Representado por animais como lesmas, caracóis, ostras e polvos, o filo molusco é considerado um dos filos que apresenta o maior número de espécies. Há muitas diferenças morfológicas entre os moluscos. O tamanho, por exemplo, varia de 2 a 3 centímetros ou até mais de 15 metros. Já pensou? Lulas gigantes. Porém, existem várias características comuns entre eles. São todos protostômios, triblásticos, além de apresentarem simetria bilateral e celoma reduzido. Ok, o que ele quer? Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, não é isso? Então vamos lá. O corpo dos moluscos geralmente é dividido em cabeça, pé e massa visceral, certo? É revestido por um epiderme simples, normalmente ciliado e rico em células produtoras de muco. Beleza. A número 1 tá tranquila. A concha é composta geralmente por carbonato de cálcio e por uma substância orgânica chamada conchiolina. Eu não te disse isso ali atrás, ó. A substância orgânica, ela fica no perióstraco, correto? O nome dela é conchiolina, verdadeiro. É uma proteína, tá? A concha pode ser única ou formada por 2 ou mais peças articuladas. A 2 está correta. Polvos e lulas rastejam com auxílio de longos tentáculos, dotados de ventosas. Deslocam-se sempre lentamente, já está errado, né? São muito rápidos, eliminando jatos de água por meio de uma estrutura chamada sifão de propulsão. Então, eles são rápidos. Está errado a 3. Já cancela aqui, galera, ó, né? Já cancela onde tem 3 aqui. Beleza? A B também, porque a 2 está certa. A maioria dos moluscos possui circulação aberta, lulas e postos possuem circulação fechada. O coração dorsal é normalmente dividido em 3 cavidades e bombeia o sangue. Seu pigmento respiratório é a hemocianina. 4, ok. Os moluscos são dotados de receptores para estímulos químicos, táteis, luminosos e também para o equilíbrio. Caracóis e ostras são os únicos moluscos que apresentaram um olho com lente. Errado. Lembra que cefalópode tem também? 1, 2 e 4. Resposta certa, letra E. Gente, é isso aí. Fechamos. Tá? Muito obrigado aí pela
pela atenção de vocês. E conseguimos encerrar. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo aí? Tudo certinho? Alguma curiosidade? Dúvidas?